Saudações! Seja bem-vindo a mais uma aula do estudo aprofundado da doutrina espírita. Estudo aprofundado da doutrina espírita. Livro 2, módulo 3, Ensinos por parábolas. Roteiro 6, O fariseu e o publicano. Neste roteiro vamos estudar e conhecer a parábola do fariseu e do publicano, onde Jesus traz para nós importante recomendação sobre a prece e a humildade. Tópico 1. Texto evangélico. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. A parábola do fariseu e do publicano coloca em evidência os malefícios do orgulho e os benefícios da humildade. Ilustra também a maneira correta de orar. A parábola nos faz refletir que o processo evolutivo existente em nosso planeta segue um mecanismo básico de autovalorização e autopreservação das experiências humanas, que, em síntese, se caracterizam por uma marcha horizontal de aquisição de conhecimento e uma caminhada na verticalidade, necessária à apreensão de valores morais. Por meio das inúmeras experiências reencarnatórias, o ser humano desenvolve os valores da inteligência e o seu aperfeiçoamento moral. Este último passa a ser buscado como um processo evolutivo natural, a partir do momento que o espírito começa a valorizar os bons sentimentos, a conduta reta, o respeito ao semelhante e as suas necessidades. Nesse cenário, a humildade, reconhecida como um componente essencial à felicidade, faz oposição ao orgulho e à vaidade. Jesus, nessa parábola do fariseu e do publicano, chama a atenção não só daqueles que estavam ali em torno dele, mas de todos nós, e nos aponta os malefícios do orgulho e os benefícios da humildade. E ainda Jesus nos apresenta a maneira correta de orar. Podemos perceber ainda que nessa parábola temos a nítida impressão de como funciona o processo evolutivo aqui no planeta Terra, onde nós temos aquilo que se chama de aquisição horizontal, que é o conhecimento, onde, compartilhando o conhecimento, vamos evoluindo intelectualmente. Mas há ainda uma outra necessidade, que é a aquisição vertical. Essa aquisição vertical, ela nos impulsiona para ascender espiritualmente. Então, a ascensão espiritual depende não só da aquisição dessa horizontalidade, ou seja, desse conhecimento compartilhado aqui no mundo material, mas principalmente da aquisição da moralidade, que é esse aspecto da aquisição vertical que nos faz elevar e chegar mais próximo de Deus. Então, se na marcha horizontal que temos a aquisição do conhecimento, ela é importante, temos que compreender que também a marcha vertical, ela exige a aquisição dos valores morais. Por outro lado, nessa marcha horizontal, nos deparamos muito com o orgulho, com a vaidade, com o egoísmo, que são nossas sombras inferiores, porque a aquisição do conhecimento, às vezes, revela uma forma de poder, e essa forma de poder é um instrumento que nos afasta de Deus.
Por outro lado, a aquisição, a marcha vertical, ela está ligada à ascensão moral, à aquisição de valores morais. Por isso que ambos precisam estar conjugados para que possamos nos aproximar e chegar até Deus. Então, nós percebemos que a única maneira de vencer o orgulho, a vaidade, o egoísmo é se valer do predicado da humildade, porque essa humildade ela vai afastar essas sombras e fazer com que estejamos mais leves para ascender na marcha evolutiva vertical. Outro ponto fundamental nesse ensinamento de Jesus é a questão da religião, da religiosidade. E precisamos entender que religião nada mais é do que um processo de ligação que nós precisamos fazer com Deus. Por isso que religião vem do vocar do latino religare, que significa religar. Então, religião é buscar essa conexão com Deus. Então, Emmanuel vem nos dizer que a religião é aquilo que nós buscamos para experimentar o sentimento divino. E que, nessa busca desse sentimento divino, nós precisamos atentar para a necessidade da caminhada horizontal, que é a fé raciocinada, a aquisição de conhecimentos que nos ajudem a compreender a nossa existência e a nossa relação com Deus. Mas também Emmanuel nos lembra da caminhada vertical, que é a necessidade de nós buscarmos a moralidade, de nós acendermos em nós as virtudes e apagarmos nossas sombras. E conclui Emmanuel dizendo que a caminhada horizontal, a aquisição do conhecimento, representa uma das asas do anjo, enquanto a aquisição da moralidade representa a outra asa do anjo. Ou seja, para a nossa ascensão espiritual e chegarmos à condição de espírito puro, precisamos caminhar nas duas vertentes. Não podemos esquecer nem apagar qualquer delas. Precisamos caminhar e evoluir no conhecimento, caminhar e evoluir na moralidade. A maneira correta de orar, outro aspecto relevante no estudo da parábola, indica que uma prece deve estar sempre revestida de humildade, tal como agiu o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. A prece é recurso divino em nosso benefício. Não basta, porém, orar, é preciso saber como nos dirigir ao Senhor da vida, sintonizando com a falange de espíritos superiores que, agindo em seu nome, nos concedem o necessário conforto moral para enfrentar as dificuldades e desafios inerentes ao processo ascensional. Jesus ainda nos traz a fórmula ideal para proceder ao mecanismo da prece. Ele nos mostra que a prece deve ser revestida da humildade que o publicano utilizou ao conversar com Deus, enquanto o comportamento do fariseu em nada aproximava de Deus e, portanto, a prece que ele fazia não teria nenhum resultado, muito pelo contrário, ela só funcionava como um mecanismo de vaidade, de se vangloriar, de exibir o seu orgulho ao Criador. É importante a gente lembrar que a prece é um mecanismo que não tem a finalidade de colocar Deus como nosso serviçal, e sim o contrário. Nós é que precisamos humildemente nos colocar a serviço de Deus. Por isso, não devemos usar a prece como um instrumento para que Deus atenda aos nossos pedidos, aos nossos caprichos, para que Deus suavize as nossas dificuldades, suavize os degraus que precisamos ascender, os obstáculos que precisamos superar. Da mesma forma que não pode a criança pedir ao pai para que caia por ele enquanto aprende a caminhar. Toda criança, no aprendizado da caminhada, vai ter suas quedas, mas são essas quedas que vão aperfeiçoando o passo a passo da criança. E assim Deus age conosco. Ele espera que nós demos passo a passo o caminho necessário para a nossa evolução, ainda que nessa caminhada, no trocar de passos, tenhamos nossos tombos, experimentemos as dores das quedas que nós mesmos provocamos
pela nossa imperfeição. Então, precisamos usar o diálogo da prece como instrumento para angariar forças, para vencer as dificuldades, para fortalecer a nossa fé, para superar os desafios e para colocarmos-nos diante de Deus humildemente ao seu serviço. Tópico 2. Interpretação do texto evangélico. Confiar em si mesmo não representa algo condenável. Ao contrário, demonstra confiança no que se sabe e na fé que se abraça. A ponderação de Jesus registrada nesse versículo nos fala, entretanto, do excesso de confiança, que conduz a pessoa a julgar-se como referência de justiça. Esse tipo de comportamento, em geral, alimentado pelo orgulho e pela vaidade, nos transforma em pessoas presunçosas e arrogantes, a ponto de desprezar os outros, o que pensam e o que fazem. Esse comentário do nosso material nos remete ao início da parábola, em que Lucas narra que Jesus ele se dirige a pessoas que confiavam muito em si mesmas e que, dessa forma, elas se sentiam melhores, superiores aos outros e desprezavam aqueles que não conseguiam pensar como elas, não agiam como elas. É preciso compreender que a confiança em si também não é algo negativo. O problema é quando a vaidade e o orgulho falam mais alto, e aí essa confiança se converte em arrogância. Confiar em si é importante para que possamos dar nossos passos, para que possamos agir, refletir sobre nossas ações. A autoconfiança, o autoconhecimento, ele é indispensável na nossa existência. O problema é quando isso toma uma dimensão tão grande em que sua autoconfiança, ela consegue sufocar a humildade e o orgulho, o egoísmo e a vaidade falam mais alto dentro de si. 2 homens subiam ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. Lucas, capítulo 18, versículo 10. Jesus montou um cenário que nos auxilia o entendimento da sua parábola, selecionando local e personagens bastante conhecidos, para ilustrar os malefícios do orgulho e os benefícios da humildade. O templo, lugar onde ocorreu o encontro do fariseu e do publicano, é usualmente entendido como um espaço sagrado, destinado às práticas religiosas, ao louvor, agradecimento e súplicas dirigidas a Deus. É sempre visto como um local de oração. Quando alguém, religioso ou não, adentra um templo, assume de forma espontânea uma postura contrita e respeitosa, posição esta que foi rejeitada pelo fariseu e assumida pelo publicano. O templo, porém, tem outro significado mais subjetivo. Indica o centro ou essência das nossas cogitações íntimas e autênticas, onde trazemos gravados nossos sonhos e ideais. O Espiritismo ensina que, à medida que evoluímos, santificamos também este templo íntimo, aperfeiçoando sentimentos, pensamentos, palavras e ações. Jesus constrói a parábola se valendo de um cenário, de um local, de um espaço, que é o templo, e traz para esse cenário 2 personagens. Traz o fariseu e traz o publicano. Primeiro vamos entender o templo. O templo é o local onde as pessoas se dirigem para buscar sua aproximação com Deus. É o local onde nos recolhemos, nos colocamos ali perante Deus. Esse templo, portanto, é um espaço determinado e com uma finalidade específica. Por isso, Jesus coloca as 2 personagens num ambiente propício a essa busca de aproximação com Deus. Mas podemos também compreender o templo como algo intrínseco, o templo da nossa alma, da nossa essência, do nosso espírito, que também precisamos buscá-lo no momento em que queremos nos relacionar com Deus. Se relacionar com Deus diz muito mais do ambiente interior do que do ambiente exterior. Os personagens da parábola, o fariseu e o publicano, eram elementos de destaque na sociedade judaica à época de Jesus.
Identificamos na figura do fariseu as pessoas que não se misturam com as demais, por escrúpulo ou por temor de serem por elas influenciadas. Em geral, são detalhistas, personalistas, isoladas em ideias e posições, inclusive na prática da lei de Deus. Por trazerem a visão focada, passam pela vida quase sempre indiferentes às necessidades dos semelhantes. Costumam ser também indivíduos cultos, mais vaidosos do saber que possuem. Mostram-se autoritários e exigentes em relação às pessoas que lhes estão subordinadas. O fariseu, ou o espírito do farisianismo, retrata, infelizmente, muitos de nós, estudantes empenhados na luta do crescimento, mas ainda distanciados da capacidade operacional do amor. Jesus, então, nos apresenta duas pessoas, o fariseu e o publicano. Vamos compreender um pouco mais quem seria o fariseu. O fariseu era a pessoa ligada à religião judaica, a um segmento da religião judaica e que tinha um notório saber. E que nesse notório saber dentro do judaísmo sentia-se diferenciado dos demais, sentia-se ungido, escolhido por Deus. O fariseu era aquele muito ligado a práticas exteriores e muito apegado às normas, às predições do judaísmo. Isso fazia com que o fariseu tivesse uma postura de arrogância, de não se misturar, de excluir aqueles que não tinham a mesma característica que ele, o mesmo pensamento. Os fariseus, no tempo de Jesus, eles formavam o segmento mais influente, mais importante dentro do judaísmo. Era uma seita dentro do judaísmo que tinha uma grande força, uma grande influência. Os fariseus exerciam influência porque pretendiam ser os dominantes dentro do judaísmo. Eles adotavam uma postura de subjugação, de dominação do povo judeu, se colocando como a ideologia mais importante dentro daquele contexto social do judaísmo. Como eles eram muito apegados às normas e também eles praticavam muitos os cultos exteriores, eles se colocavam numa posição de superioridade e, com isso, exerciam forte influência sobre o povo judeu. E a gente precisa também observar que os fariseus, eles adotavam práticas que eram muitas vezes reservadas aos próprios fariseus, de modo que eles utilizavam o próprio conhecimento como instrumento de dominação e de poder. Os publicanos, por outro lado, não representavam uma casta sacerdotal, mas sim cobradores de impostos ou de tributos, definidos pelo domínio romano na Palestina. Os publicanos, eles também eram judeus. Eles eram escolhidos pelo Império Romano para trabalharem como coletores de impostos. Isso fazia com que, aos olhos do povo judeu, eles eram tidos como impuros, como indignos de pertencer ao povo judeu. É claro que, olhando o comportamento do fariseu e do publicano, nós somos inclinados a desejar agir como o publicano. Só que tem um porém. Dentro de nós, as sombras que ainda habitam em nós, elas falam muito mais do nosso farasianismo, do nosso comportamento parecido com o do fariseu. Enquanto na nossa vontade é de agir como publicano, muitas vezes o nosso comportamento ele é mais próximo do fariseu. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Lucas, capítulo 18, versículos 11 a 12. A oração do fariseu tem expressões infelizes, que refletem sobretudo orgulho religioso, considerado como vaidade perniciosa, já que pode conduzir à falsa crença de que, sendo religioso,
ou praticante de uma religião é uma criatura melhor, superior, iluminada ou escolhida por Deus. A vaidade de alguns religiosos pode ser entendida como uma exacerbação do amor próprio, confiantes de que Deus se sente honrado em tê-los como adeptos. A posição de pé indica a forma de demonstração de respeito comum entre os religiosos da antiguidade. Nos dias atuais, encontramos essa prática nos templos religiosos quando se faz, por exemplo, a leitura de um texto considerado sagrado para os cristãos e para os não cristãos. Na verdade, sabemos que a posição do corpo não confere maior ou menor respeito ao ato de orar, mas sim a postura íntima de quem ora. Vemos então na fala do fariseu uma fala completamente equivocada. Ele ostenta ali todo o seu orgulho de simplesmente cumprir algumas normas da religião judaica. E mais, se sente superior aos outros pelo fato de assim agir. Com isso, entende o fariseu que ele faz algo de bom para Deus, só pelo fato de cumprir ali alguns dogmas, alguns preceitos religiosos, quando, na verdade, precisaria olhar para dentro de si e buscar uma relação com Deus, primeiro colocando-se em posição humilde perante o Criador. Embora ele esteja de pé, é preciso lembrar que essa postura até hoje nós vemos em várias reuniões religiosas, em vários tipos de religiões. Existem momentos em que as pessoas se colocam de pé quando uma determinada leitura vai ser feita, por exemplo. Mas sabemos que nessa relação com Deus, não é a posição do corpo que é mais importante, e sim a posição do nosso espírito, como estamos em condição de relação com Deus, como que nos colocamos espiritualmente perante o Criador. Para que serve a prece? A prece é um instrumento de diálogo entre nós e Deus. E por isso, a prece, ela não tem um formato preciso, ela não tem uma regra específica. Talvez a única regra que nós devemos compreender na prece é a regra de como estamos nos sentindo, colocando-nos perante Deus. Ou seja, não temos que nos preocupar com sequência de palavras, utilização de palavras complexas, de frases rebuscadas, nada disso. A prece é sim um momento de diálogo, de conversa. E quanto mais essa conversa for simples e sincera, mais ela será efetiva aos olhos do Pai. O fariseu não proferiu uma prece propriamente dita, mas uma vaidosa autolouvação, identificada nas seguintes frases do texto evangélico. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Vemos aí que o fariseu, ele não faz propriamente uma prece. Ele conversa com Deus, mas conversa com Deus se promovendo, dizendo que ele era a pessoa mais maravilhosa do mundo e por isso ele agradecia a Deus por ser tão maravilhoso. Vemos que aí não há uma prece dentro daquelas qualidades que Jesus apresentou, porque prece é justamente se colocar humildemente perante o Criador, é se recolher numa posição reservada, se recolher na sua intimidade e não se vangloriar, se colocar num palco para aparecer para o público, inclusive colocando Deus na plateia. Jesus, ele ensinou exatamente o contrário, que no momento que estivermos orando, precisamos nos colocar numa condição de humildade, não fazer isso de maneira ostensiva e sim reservada. Ele fala, nós nos coloquemos em secreto, ou seja, mergulhemos no templo da nossa essência, da nossa intimidade. A personalidade orgulhosa e vaidosa do fariseu revela também preconceito e discriminação quando se compara ao publicano. Trata-se de um religioso distanciado do seu papel de orientador espiritual. Este trecho nos faz lembrar o apóstolo Paulo que dizia: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Em Romanos, capítulo 1, versículo 14.
fica bem clara a atitude discriminatória do fariseu em relação ao publicano. Tanto que ele começa apresentando-se a Deus e agradecendo a Deus por não ser como os ladrões, como os adúlteros, e no final ainda coloca, e nem como os publicanos, equiparando os publicanos a toda sorte de pessoas equivocadas e se colocando acima de todos esses. Essa postura extremamente orgulhosa do fariseu revela também o ponto de preocupação que devemos ter que o orgulho não contamine nossas existências. Porque o que faz o fariseu caminhar dessa forma errada é justamente o orgulho. O orgulho que é apresentado por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo como a origem de todos os males, o orgulho e o egoísmo. A postura do fariseu transmite significativa lição. Devemos ter cuidado para não nos julgarmos melhores apenas porque ocupamos posição de destaque no meio social ou profissional que estamos inseridos. O que diferencia uma pessoa da outra são as qualidades do seu espírito. Precisamos ter, então, muita atenção com nossos comportamentos, com nossos sentimentos. Porque quando nós, por estarmos em determinada situação, em uma posição que nos exige alguma responsabilidade, que, portanto, nos coloca numa relação breve e tênue de superioridade em termos de ações e decisões, isso não significa que somos melhores que o outro. Primeiro porque na sociedade, uma sociedade tão heterogênea como a nossa, a todo momento estamos trocando de papéis. Em um momento, estamos ali na nossa atividade profissional, onde temos ali alguma responsabilidade e isso nos diferencia dos demais em razão dessa responsabilidade. Mas em outro, somos usuários da sociedade. Estamos na sociedade, somos beneficiários de tudo que a sociedade nos oferece. Então, quando estamos ali na escola, somos alunos perante os professores. Quando estamos nos hospitais, nos consultórios médicos, somos o paciente perante o médico. E mesmo o médico troca de lugar, às vezes se colocando como paciente perante outros médicos. Como professores, temos ali nossos alunos na sala de aula, mas também nos colocamos na cadeira de aluno perante outros professores. Por isso, precisamos lembrar que sempre nós estamos oscilando entre papéis que nos colocam responsabilidades e outras situações em que nós precisamos da intervenção dos outros para nos auxiliar, para nos orientar e ajudar. E é por isso que Jesus nos chama a atenção para essa postura equivocada do fariseu, postura essa que é levada até o final por conta do orgulho que ele possuía. A afirmativa do fariseu não sou como os demais homens, nem ainda como este publicano, além de ser improcedente, indica o desprezo que ele tinha pelos cobradores de impostos. Revela imaturidade espiritual não aprovar alguém em razão da sua profissão, até porque, no caso, existiam publicanos que se destacaram no bem, como foi o caso do evangelista Mateus, como se vê em Lucas, capítulo 5, versículos 27 a 29, ou de Zaqueu, o publicano, em Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 10. No seu monólogo com o Senhor, o fariseu se vê também como pessoa justa, quando afirma: jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Percebe-se que o seu foco de interesse não era a difusão e vivência da palavra de Deus, mas as manifestações de culto externo. As práticas religiosas da lei mosaica determinavam o jejum e o pagamento do dízimo como regras de condutas dos fiéis. O jejum, definido como uma abstinência de alimentos por prescrição religiosa ou por espírito de mortificação, ainda é utilizado nos tempos modernos. As igrejas cristãs incorporaram essa prática ancestral em sua ortodoxia, como forma de exercitar a disciplina quanto à privação de algo que produz prazer ou alegria, procurando domar os impulsos fisiológicos relativos à alimentação e ao sexo. Figuradamente,
O jejum pode ser entendido como qualquer abstinência ou privação física, moral ou intelectual, estabelecida por livre iniciativa, isto é, jejum de maus pensamentos, de palavras e ações contrárias ao bem. É certo que para realizarmos a nossa transformação moral, é necessário definirmos um regime de jejum contra as imperfeições que ainda possuímos. Jesus, entretanto, não prescreveu nenhum jejum de alimentos aos seus discípulos, como está claramente identificado nesta citação. Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Mateus capítulo 9, versículo 14. Esse comportamento do fariseu também denota uma imaturidade espiritual, porque ele trata com desprezo o publicano. E o desprezo nada mais é do que um sintoma de uma sombra, de uma imperfeição que ainda carregamos. Por isso que podemos chegar a essa conclusão que ele, fariseu, olhava para os outros de acordo com o exterior das pessoas. E como ele só viu o exterior, ele apenas ficava na superfície do ser humano. Por isso, essa imaturidade espiritual. Outro ponto importante é que o fariseu se via como uma pessoa especial em razão de práticas exteriores que ele adotava, como ele fala que ele dava o dízimo e o jejum. Mas é preciso lembrar que essa renúncia que o jejum apresenta, ele tem que ter um significado diferente do alimento, que como vimos, Jesus ele não seguia a prática do jejum com seus discípulos. E sim, Jesus recomendava o esforço no aprimoramento individual. E por isso, a prática que Jesus nos apresenta é a de jejum em relação às nossas imperfeições, é a de jejum em relação ao mal, aos equívocos que praticamos quando nos afastamos dele. O publicano, porém, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Lucas capítulo 18, versículos 13 a 14. Percebe-se que o publicano mantinha-se numa posição de humilde respeito, de longe, ao se dirigir em prece a Deus. Quando olhamos então para o comportamento do publicano, vemos como ele se colocava numa condição de humildade. Veja, ele fica de longe, ou seja, ele não tem coragem, e aí coragem no sentido aí de humildade, não de coragem no sentido de frouxidão. Ele entende-se que não pode estar diante do altar em razão de sua condição, de sua imperfeição. Então ele se revela humilde diante de Deus. E ao contrário do fariseu, que fez da prece um momento de louvor para si, o publicano, ele faz da prece um momento de louvor a Deus. E ele se coloca humilde, reconhecendo ali as suas faltas, as suas imperfeições. Diferente, então, do fariseu, que se vangloriava e utilizava da prece para isso, ele entende que a prece é o momento em que ele busca a Deus. E ela é exatamente isso. Deus não precisa que nós nos dirijamos a Ele. Ele é o Criador, Ele é a origem de tudo. Mas nós precisamos nos dirigir a Ele para sentir as boas vibrações que Ele emana incessantemente para todas as criaturas. Jesus, então, nos dá a importante lição, aprovando o comportamento do publicano, dizendo que ele voltou para casa justificado, ou seja, ele voltou para casa tendo sua prece ouvida por Deus e ainda redimido de seus pecados. Isso só foi possível em razão de sua humildade. E a humildade aí vista como o oposto do orgulho, o oposto da arrogância. Humildade vista como virtude. Porque às vezes podemos também ver na humildade uma certa falha. E a humildade que eu quero dizer é aquela falsa humildade, daquela pessoa que se coloca frente aos outros como uma pessoa acessível,
flexível, humilde, mas que por trás não passa ali de um tirano, de uma pessoa que quer só dominar e manipular o outro. A humildade a que Jesus se refere é a humildade sincera. Essa sim é a virtude que nos aproxima de Deus. A humildade de reconhecermos em nós a condição de criaturas e não de formuladores de exigências a Deus. E sim, de nos colocarmos sempre na posição de abnegados servidores do Senhor. A humildade é, possivelmente, a mais difícil das virtudes a ser conquistada no mundo atual, que, governado pelo materialismo, enfatiza o orgulho e a vaidade. A humildade, então, é, compreendendo a dificuldade do nosso mundo material, talvez a virtude mais difícil de ser conquistada, porque o tempo todo somos incentivados, insuflados no orgulho e no egoísmo. O tempo todo vemos pessoas querendo se destacar, ser mais que o outro, ter uma promoção no lugar do outro, ter um reconhecimento no lugar do outro. E isso significa a exacerbação do orgulho, do egoísmo e da vaidade. Mas podemos sim trazer para nós a vivência da humildade, que deve ser um exercício diário. A humildade, portanto, ela deve ser vivida diuturnamente, ela deve ser exercitada a cada momento, através de pequenos gestos, pequenas ações, pequenos comportamentos, que vão aos poucos afastando de nós o orgulho e fazendo erguer a grande árvore da humildade que vai permear a iluminação espiritual. O último versículo do texto de Lucas: porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado, nos faz refletir que a humildade deve e pode ser exercitada por meio de serviço ao semelhante, em nome de Jesus, como bem nos esclarece o Espírito Irmão X. Onde está a humildade? A disposição para servir fielmente a Jesus. O verdadeiro humilde, embora conheça a insuficiência própria, declara-se escravo da vontade do Senhor para atender-lhe aos sublimes desígnios, seja onde for. A humildade deve ser trabalhada a todo momento. Ela deve ser exercitada como nós exercitamos nossas habilidades. Ela deve ser construída dia após dia. E a humildade deve ser traduzida exatamente por essa disposição no serviço a Deus, essa disposição no serviço à tarefa que Jesus tem para nós. E, principalmente, a humildade de reconhecer que a vontade de Deus se sobrepõe à nossa e que tudo que aparece em nossa vida é exatamente necessidade para nosso crescimento, é instrumento para o nosso aprimoramento. E assim, olharemos para a vida com o olhar amoroso e de muita gratidão por tudo aquilo que Deus nos proporciona. Esse é o conteúdo que tínhamos para essa aula. Muito obrigado por acompanhar o nosso curso de aprofundamento da doutrina espírita. Desejo que você tenha muito proveito com esse estudo e peço que você compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que também poderão ter o mesmo benefício com essas nossas aulas. Muito obrigado, muita paz e muita luz.